Bom dia a todos. É um prazer que a gente vai iniciar a sessão de hoje de sábado, mais um sábado de manhã do módulo de coloproctologia. Hoje nós temos um convidado que é meio da casa e é muito especial, né? O Dr. Márcio Maciel. Ele é graduado pela Universidade de Passo Fundo, é especialista em oncologia clínica pela Santa Casa de Porto Alegre, professor titular de propedêutica da FAC e professor adjunto da Clínica Médica da FAC. Hoje o assunto abordado vai ser câncer coloretal. Você sabe que o câncer coloretal ele é o quarto, em alguns lugares, terceiro, quarto câncer em prevalência no mundo. E vale a pena também falar dos aspectos moleculares desse câncer para a gente poder entender um pouco, para a gente tentar oferecer o melhor tratamento para o paciente. Em seguida, o residente Rafael Ratinho vai apresentar um artigo sobre também os aspectos moleculares do câncer coloretal. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. E foi a mim solicitado que falasse sobre os aspectos moleculares do câncer coloretal, que é um assunto um pouco mais áspero, mas palpitante, uma coisa que a gente está entendendo esse tumor cada vez mais pelos aspectos intrínsecos dele, parando de fazer uma oncologia baseada unicamente em tamanho, linfonodos, exames de imagem, e cada vez mais dirigidos às moléculas, ao entendimento e à personalização do tratamento. O câncer de mama é um câncer bastante comum. E nós sabemos muito sobre o câncer de mama. Nós sabemos que a mama é um órgão formado por gordura, ácidos, lóbulos, ductos, ligamentos. Sabemos que o câncer de mama vem geralmente do lóbulo ou do ducto. E sabemos que o câncer de mama, a partir do momento em que ele se dissemina, as características da célula do tumor de mama guardam relação ou com a camada mais luminal do ducto ou com a camada mais basal do ducto ou com outro tipo molecular chamado HER2 que não tem nada a ver. E antes que vocês achem que eu estou sob o efeito do álcool, falando sobre mama, afinal essa é uma aula de gastro, e aqui no máximo se fala de mamilo hemorroidário. Eu gostaria de dizer que o que nós sabemos sobre o câncer de mama tem que ser traduzido para o que nós vamos ter que vir a saber sobre outros tipos de câncer. Dados do GlobalCan, o câncer coloretal no Brasil é um dos tumores mais comuns. Cadê o aparelhinho aquele de... Tem um aqui? O de operar miopia. Achei. Então vamos lá. Dados brasileiros, tá? Esse site GlobalCan aqui é bem bacana para vocês verem dados estatísticos de todos os tumores, de todas as apresentações em vários países. Coloretal, incidência 21 mil novos casos, colocando ele junto com os cânceres de estômago, com os cânceres de pulmão e colo uterino, num segundo patamar, perdendo apenas para câncer de mama e próstata, que é o que se espera em qualquer lugar do mundo. A ocorrência do câncer coloretal basicamente responde a uma das três levantadas nesse slide. 70% dos cânceres coloretais são esporádicos. Não há um fator familiar e não há a capacidade de se colocar a doença dentro de uma síndrome. A aula de hoje nós não vamos falar de síndromes, é outra aula. Eu acho que é um assunto bastante áspero para ser colocado numa aula só. Portanto, em 70% dos pacientes portadores de câncer coloretal,
não vai ser encontrado nenhuma característica que permita incluí-lo como sindrômico ou genético. Vogelstein, em 1990, publicou uma série de alterações genéticas consecutivas que levariam à transformação de um epitélio normal em alterações displásicas, a formação de um adenoma, a maturação de um adenoma, a degeneração carcinomatosa e a capacidade de se tornar metastático. Essa teoria foi publicada em 1990 e explica muitos, mas não todos os cânceres coloretais. Além disso, além das mutações, há outras alterações genéticas que ajudam a explicar o surgimento de tumores, que falam especificamente de metilação de DNA, ou seja, áreas silenciadas que passam a ficar ativas e áreas ativas do DNA que passam a ser silenciadas, rearranjo gênico, amplificações, superexpressões e deleção. Então, esse modelo de Vogelstein tem característica tem importância por ser um modelo inicial, mas ele não explica, como um todo, a gênese dos tumores. Para que haja a formação de tumores, basicamente nós vamos caminhar por 3 dessas estradas. Existem mais vias, mas elas são um pouco mais complexas e eu acho que não seria o objetivo da apresentação de hoje. Os cromossomos nem sempre vivem num estado de estabilidade. Alguns cromossomos têm uma propensão maior a modificar o seu arranjo, a se tornarem diferentes e poderem ativar oncogenes adormecidos ou adormecer genes supressores do tumor. O processo de oncogênese, o processo de ativação de células de genes que levam ao crescimento celular é desejado e está presente a todo momento, num equilíbrio, formando e dando origem a novos tecidos, ativando oncogenes na hora de cicatrização de feridas e desativando os oncogenes na hora que as feridas estão devidamente cicatrizadas. A via de reparo do DNA. O processo mais crítico de uma célula é a sua divisão. Se a célula tiver um problema durante a sua vida evolutiva, e esse problema for detectado fora da fase de divisão celular, moléculas específicas vão até a célula e desviam ela, ou para a correção dos genes, ou para a apoptose, que é a morte celular programada. Na fase de replicação, na fase de divisão celular, se a célula carrega um defeito, e esse defeito não é corrigido, o defeito passa às células-filha. O sistema imunológico carimba o defeito como self e o organismo para de atacar aquelas células. Temos um defeito. Um defeito perpétuo. Nesse exato momento, mais de 1 milhão de cânceres malignos estão sendo formados em cada um de nós. Muito mais do que isso. Mas há um ágil, hábil e veloz sistema de reparo do DNA que chega lá, arruma as células e deixa elas prontas para replicarem dentro de um contexto saudável. A via de reparo do DNA, onde nós identificamos 2 genes, quando alterada, faça com que os defeitos do DNA se acumulem, transmitam-se às células filhas e, cada vez mais, acumulando-se, sejam capazes de gerar um novo tumor. A via da hipermetilação é como se fosse uma tecla de ligar e desligar, que quando ligar um oncogene, deixa ele ativo e faça com que a replicação, a atividade mitótica dele fique sem controle e capaz de gerar um novo tumor. Existem vários oncogenes. Eles estão sendo listados nessa tabela.
A maioria dos oncogenes são sabidos, mas pouco deles a gente tem um conhecimento a ponto de trazer isso para a nossa prática diária. O oncogene do qual a gente tem mais conhecimento chama-se RAS. A família RAS, da qual a que a gente mais tem contato é o KRAS, embora exista o NRAS e o HRAS, é uma família de genes que atua respondendo a estímulos extracelulares, fazendo uma interação dentro do citoplasma, levando os seus produtos ao núcleo e promovendo a divisão celular. O RAS é o gene do qual a gente mais fala em câncer coloretal, a partir da descoberta de que uma medicação chamada cetuximab, que é um anti-EGFR, era incapaz de atuar em tumores com RAS mutado. O RAS nativo, que vocês estão vendo aqui, o RAS normal que uma célula tem, responde a estímulos que vêm do exterior da célula. Então, utilizando uma molécula que diminua essa interação aqui, nós conseguimos bloquear toda a linha genética a partir do RAS. Quando o RAS estiver mutado, e aí é que está o problema, ele passa a ter atividade intrínseca. Ele não depende mais do receptor que está localizado na porção transmembrânica. Por isso que a gente fala, KRAS mutado, cetuximab, nome comercial conhecido Erbitux, não tem efetividade. O achado de um RAS mutado geralmente é um processo tardio na sequência de epitélio normal, adenoma, adenoma maduro, carcinoma. O significado clínico do achado do RAS são, primeiro, a ausência de efetividade de drogas que atuam via anti-EGFR. Uma outra droga, chamada Avastin, bevacizumab, que vocês talvez já tenham ouvido falar bastante, não atua via EGFR, atua via VEGF. VEGF é outra via, que não envolve o RAS. Portanto, essa droga, o bevacizumab, é efetiva em qualquer status de RAS. Mas o cetuximab, que atua especificamente nesse receptor aqui, quando o RAS estiver mutado, não tem efetividade. Além disso, está se buscando pesquisa em material fecal para identificar família RAS hiperexpressa como uma maneira de fazer screening de carcinoma coloretal. De todos aqueles oncogenes, a tradução clínica mais importante que nós temos é o RAS. Dos genes supressores do tumor, o que nós temos mais conhecimento é o gene APC. Isso não é marketing. O APC é um gene inibidor do ciclo celular. O APC é um gene que faz o controle da qualidade da célula. Se uma célula está pronta para seguir adiante a sua vida, quem dá o rótulo de que ela pode ir adiante é o APC. 80% dos cânceres coloretais que não têm característica nem familiar e nem genética tem alguma alteração no gene APC. E ele participa da transformação de microadenomas, que quando perdem o APC passam a adenomas, que quando perdem o APC passam a adenomas invasores. Já adquirindo características, na verdade, aqui, de tumores sim malignos. O mecanismo pelo qual o gene APC funciona tem a ver com a beta-catenina. O gene APC normal dentro de uma célula, ele participa da degradação da beta-catenina, que é essa molécula aqui, em azul. Quando a beta-catenina não é limpa pelo APC,
ela se acumula no interior da célula, interage com o núcleo e o ciclo celular não tem freio. Talvez o mais conhecido de todos seja o gene P53, por ser a mutação mais comum no câncer. Alterações do gene P53 são sempre um evento tardio do câncer coloretal. O gene P53 é o guardião do genoma. Essa é a frase e essa é a referência mais comum dada a ele. A função dele é identificar uma célula que não esteja apta a seguir a sua vida e ou levá-la ao reparo ou promover a sua apoptose. Quando o gene P53 encontra-se alterado, o genoma se torna instável, capaz de não compreender que as suas alterações vão levar a uma degeneração neoplásica futura. Pacientes com P53 mutados geralmente respondem pior ao tratamento e têm uma evolução mais agressiva do tumor. Os tratamentos, tanto quimioterápico quanto radioterápico, muitas vezes não têm um objetivo de destruir a célula diretamente. Eles têm um objetivo de modificar a célula. Fazer com que essa célula mude sua característica normal e que o sistema imunológico reconheça essa alteração e destrua aquela célula mutada. No momento em que nós tivermos uma mutação do P53, esse reconhecimento e encaminhamento da célula para ser destruída é comprometido. Logo, a resposta ao tratamento nesses pacientes é pior. É rotina a identificação de alterações do gene P53 em cânceres de mama. Por isso que eu falei e uso o exemplo do câncer de mama como um modelo dessa oncologia baseada em moléculas. O cromossomo 18q, especialmente um gene dele, chamado DCC, que seria deletado no câncer de cólon, já é um fator prognóstico definido, capaz de, nos pacientes com estágio clínico 2 e mutação do DCC, levá-los a um prognóstico igual a de um estágio clínico 3. Todos os dados de alterações do braço longo do cromossomo 18 são dados tirados de estudos retrospectivos. E o estudo do cromossomo 18 está sendo levado agora ao conhecimento e à compreensão através de estudos prospectivos. Mas logo, logo, vai ser outra alteração com a qual a gente vai se deparar bastante. O que mais está em voga hoje em dia é o MMR. Os genes que formam o MMR são genes também reparadores do DNA durante a fase de replicação celular. E apesar de ser talvez um dos assuntos que a gente mais ouve falar hoje em dia, só 15% dos cânceres coloretais têm a sua gênese em algum defeito do MMR. Quando nós temos erros em áreas do DNA, e esses erros assumem uma sequência, se acumulam e se replicam localmente, nós chamamos isso de microsatélite. Quando essa área onde tem erros sequenciais replicados e acumulados, chamados microsatélites, tem a ver, estão localizados em áreas que controlam o aparelho replicador da célula, nós dizemos que nós temos uma instabilidade de microsatélites. E a análise quantitativa dessa instabilidade de microsatélites permite dizer se ela é de alta frequência, quando tem 40% ou mais de área de instabilidade, e esse ponto de corte muda em alguns estudos para 30%, de baixa frequência, quando é abaixo de 30%,
ou quando não há instabilidade de microsatélites. Às vezes se usa o termo estabilidade de microsatélites. Os tumores que exibem a instabilidade de microsatélites de alta frequência, por razões próprias, se localizam mais no cólon proximal, tem um componente mucinoso mais evidente, exibem um infiltrado linfocitário do tipo T exuberante e são tumores de alto grau. A sobrevida em pacientes portadores de tumores coloretais com alterações no sistema de reparo gênico observa alterações capazes de tornar ele um fator preditor de resposta, de indicação ou não de quimioterapia em casos selecionados e de sobrevida. Esse é um estudo publicado no European Journal of Cancer, em 2009, pegando pacientes que têm instabilidade de microsatélite de alta frequência e pacientes com estabilidade de microsatélites e vão analisar a sobrevida desses pacientes com ou não o uso de quimioterapia. Esse é um sistema de reparo, de defeito de reparo no DNA. A quimioterapia induz um defeito no DNA que o sistema de reparo tem que ir lá e ou consertar aquilo ou encaminhar a célula para a morte celular. Conclusão do estudo. Pacientes que têm um sistema de microsatélites de alta, uma estabilidade de microsatélites de alta frequência, têm uma sobrevida inalterada por ação da quimioterapia. E pacientes que têm uma estabilidade de microsatélites têm um ganho de sobrevida inconteste com a adição da quimioterapia. Portanto, pacientes com instabilidade de microsatélite de alta frequência, instabilidade de microsatélites, erros que afetam o controle do aparato replicador celular, têm uma sobrevida bem melhor do que aqueles que têm os microsatélites estáveis. A razão não é bem compreendida ainda. Não há nenhuma explicação, não há nenhuma literatura que permita dizer o porquê isso aconteça. Os dados estão aqui e carecem de uma explicação melhor, mas eles são incontestes. Estudo de 2003 do New England, mostrando que a instabilidade de microsatélites é um preditor de benefício para a quimioterapia baseada em fluoracil, que é a droga principal do tratamento do câncer coloretal. Então pegam pacientes que têm instabilidade de microsatélites de alta frequência, têm uma curva de sobrevida bem mais favorável do que os pacientes que não têm instabilidade de microsatélites de alta frequência. E a adição de quimioterapia torna as curvas superponíveis. Portanto, pacientes de câncer coloretal, estágio clínico 2 e 3, que foram analisados nesse estudo, a presença de instabilidade de microsatélites de alta frequência na quimioterapia, isso não adiciona benefício a esses pacientes. É como se a lesão causada pela quimioterapia não fosse capaz de interagir com o sistema imunológico nesses pacientes e destruir essas células. Não há nenhum benefício. Inclusive, eles acharam que os pacientes com instabilidade de alta frequência teriam um prognóstico pior quando levados à quimioterapia. Outra molécula, outros dois genes que estão sendo testados bastante são o Carras e o BRAF. O Carras eu já falei para vocês. Estudo publicado no Journal of Clinical Oncology de 2009, mostrando
pacientes com câncer coloretal 2 e 3 que participaram desses trials aqui foram analisados quanto à sua sobrevida, pacientes portadores e não portadores de mutação do Carras. E viram que dentro do contexto de adjuvância, isso não tem relevância nenhuma. O Carras não teve nenhum valor prognóstico na sobrevida desses pacientes. Mas o BRAF sim. Vejam, pacientes que têm mutação do gene BRAF têm uma sobrevida inconteste pior do que pacientes que não têm essa mutação do BRAF. O BRAF é um oncogene que está sendo utilizado muito em melanoma. Nós temos drogas dirigidas a mutações de BRAF em melanoma com resultados realmente muito surpreendentes. Não temos ainda uma droga contra o BRAF aprovada para uso no câncer coloretal, mas eu acredito que em breve buscaremos uma maneira de pegar essa tabela aqui, essa linha aqui e trazer para cá. Vejam que é muita diferença de sobrevida para pacientes que têm câncer coloretal estágio clínico 2 e 3 e que nós imaginamos que a cirurgia mais a quimioterapia seja capaz de curar uma boa parte desses pacientes. E as curvas estão muito afastadas uma da outra. Então, é difícil pegar um paciente estágio clínico 2 e 3, o paciente aqui e o paciente aqui, e imaginar que eles sejam portadores da mesma doença. Por isso que eu falei que cada vez menos a oncologia daqui para frente vai prestar atenção no T, no N e no M. Isso é uma coisa grotesca. Ela não deve se prender a isso. Nós vamos começar a enxergar o tumor do íntimo da célula para fora, e não de fora para dentro, que é o que a gente faz hoje. Isso aqui é um estudo publicado em 2005, pegando pacientes com câncer coloretal tratados e analisando a sobrevida deles de acordo com duas classificações. A presença do BRAF mutado ou não mutado e a instabilidade de microsatélites de alta frequência, sim ou não. Conclusão do estudo. Em pacientes levados a tratamentos curativos, a sobrevida em 5 anos com o BRAF mutado ou não mutado é a mesma. A presença do BRAF sem a instabilidade de microsatélites, sobrevida de 60%. E a presença do BRAF, aqui deveria ser estabilidade de microsatélites, levava a uma sobrevida de 16%. Quem trata câncer coloretal e tem o hábito de acompanhar esses pacientes, não imagina jamais uma sobrevida de 16% num paciente operado. Estágio clínico 2, estágio clínico 3. Quando nós pegamos esses pacientes, a sobrevida em 5 anos do estágio clínico 4, metastático, é em torno de 10%. É muito difícil nós olharmos para um paciente que foi operado, que tirou o tumor, que fez químio, e imaginar que ele vai ter uma sobrevida de 16%. E que o outro paciente do lado dele vai ter uma sobrevida de 60%. Essa diferença, que é muito grande, ela tem que ser explicada por algo a mais do que tumor, linfonodos retirados, e o M eu não conto porque esses pacientes não eram metastáticos. Então, o BRAF mutado nesse grupo de pacientes e a estabilidade de microsatélites dão uma sobrevida pior para esse grupo. Portanto, os dados de BRAF que se apresentam em alguns estudos menos preditores, mas nesse estudo um pouco mais preditores, aguardam dados mais maduros para serem trazidos à prática médica. De tudo isso que eu disse, eu acredito que o que nós temos utilizado com mais frequência é a instabilidade de microsatélites, especialmente
Isso sim está aprovado na seleção de pacientes para tratamento adjuvante no estádio clínico 2. São aqueles que não têm linfonodos comprometidos e que nós sempre ficamos na dúvida se devemos ou não indicar a quimioterapia. E a resposta passa muito pela instabilidade de microsatélites. Se for uma instabilidade de microsatélites de alta frequência, não há necessidade. Se eu for de baixa frequência ou microsatélites estáveis, está indicado. Muito obrigado. Na prática, nós podemos utilizar, por exemplo, a síndrome de link, alterações de link, né? Link 1, link 2, familiares. E, através disso, o paciente com o tumor do colo pode ser analisado. Já tivemos alguns casos aqui, o Dr. Carlos saiu, Floriano, que nós mandamos para análise lá no Fleury, em São Paulo. Tem um nome essa análise, para ver alterações de microsatélites. Nesses tumores, caso haja, a gente... Isso é uma coisa bem habitual de ser feito, né? E aí, se tiver alterações, os familiares desse paciente serão submetidos a um simples exame de coleta de sangue e eles conseguem detectar assim essas alterações de microsatélites e aí a pessoa ter um acompanhamento diferenciado, né? Familiarmente, né? Tendo essas alterações. Então eu queria saber se vocês fazem também essa análise, ou mandam, né? Porque aqui parece que não faz. Mas eu sei que o Fleury faz, tem até um nome esse estudo, né, que eles fazem, do paciente. Inicialmente, o paciente tem um tumor, vai ver através da síndrome de Lynch se tem mais familiares com tumores. Esse aí é de risco. Aí esse tumor é mandado a lâmina lá para eles fazem análise de microsatélites e depois pode ser coletado sangue dos familiares. Também eu queria saber do P53, o Carrasco, se tem também, como que a gente vai, quando que a gente pede ou faz análise dessas alterações nos pacientes? A gente está falando aqui de um monte de coisas que já estão definidas. Por exemplo, Carras, definido. Todos os pacientes com câncer coloretal metastático, todos fazem, em algum momento do seu tratamento, a identificação do Carras. O sequenciamento e identificação do Carras. Todos. Se o Carras for nativo, repito, o paciente é candidato a usar uma classe de drogas. Se não for, ele não pode, não tem benefício de usar essa classe de drogas. Então, essa já é uma rotina. O P53 não é rotina. Não há uma validação do P53 ainda como rotina. A instabilidade de microsatélites, para nós, dentro da oncologia clínica, só tem relevância hoje, aplicabilidade prática, no estádio clínico 2. Coloretal, P34. Esse sim, esse vai. Eu pedi uma vez ano passado, porque eu tive um caso só ano passado, durante esse ano. Porque não é um paciente que a gente tem na mão sempre, né? Mas a rotina é pedir no estádio clínico 2, o Carras em todo paciente metastático, 100%, e é gratuito fazer o Carras, não paga. Existem subsídios para fazer o Carras. E o P53 ainda é uma coisa mais especulativa. Na verdade, eu acho que a grande utilidade do P53 é para nós levar no futuro a terapia gênica, a colocar genes que vão lá e corrijam o P53. Né? Porque isso aqui nós estamos falando de câncer coloretal, mas todos os outros cânceres, a mutação mais comum no câncer é a mutação do P53, não no coloretal. Na oncologia, talvez seria a melhor resposta. Né? Então, isso aqui, para mim, isso aqui vai ser
área de atuação de terapia gênica. Nós vamos ter que consertar esse P53, porque senão alguma coisa no futuro vai acontecer. Mas ainda nós não sabemos como consertar ele, né? Então, às vezes a gente pede ele, talvez como um fator preditivo, talvez a melhor hora de pedir ele é quando um paciente teu começa a ter uma evolução que tu não espera, né? Tive um caso logo que eu cheguei aqui, de um paciente de Corbélia, um paciente jovem, 39 anos, um câncer coloretal, operado, T3N0, tirado 20 e poucos linfonodos. Não foi feito nada. O paciente estava com um cirurgião, ele era um paciente público, veio para mim depois. Quando ele chegou, 8 meses depois da cirurgia, adequadamente estadiado, ele tinha incontáveis metástases no fígado, fez quimioterapia, foi a mesma coisa que não fazer nada. Ele progrediu ao óbito em 6 meses, assim, sendo refratário a qualquer coisa, né? E como desgraça pouca não é bobagem, a mulher dele tinha morrido de colangite esclerosante fazia um ano. Então, esse é um paciente que alguma coisa aqui de P53, BRAF, seja lá o que for, tinha que ter. Porque simplesmente o tumor era um T3N0, bem operado, bem estadiado. E o cara faleceu em 8 meses. Então, são fatores preditores para a gente conseguir entender histórias. Mas de impacto clínico hoje, estabilidade de microsatélites, indicação de adjuvância estágio clínico 2, se for de alta frequência não precisa, se não precisa, e via do Carras para uso de drogas anti-GFR. Mas para acompanhamento familiar mais próximo seria alterações microsatélites. Então, sim, né? Sim. Pensando em síndrome de Lynch, sim. Eu queria agradecer aí a resposta e parabenizar pela explicação aí, que é um assunto árdua, difícil. É árdua, né? Esse difícil. assunto é árduo. Ele é bem difícil. Mas é uma coisa que vai bater na nossa porta. Fala, doutor Alexandre. Bom dia, professor Márcio. Para variar, uma aula master, super incrível, e explica de uma forma didática um assunto extremamente difícil e atual. Parabéns pela aula mais uma vez. Obrigado. Eu queria botar em prática um conceito que eu tenho do MSHI e botar os cirurgiões na parada, porque é o seguinte: eu tenho o MSH2 e o MSH6 para imunistoquímica de rotina no laboratório, só que ninguém pede. Para eu fechar fenótipo, para a gente usar isso na prática, para começar a selecionar pacientes com estabilidade de microsatélite, basta que eu compre o MHL1 e o PMS2. Com esses 4 marcadores, eu estou autorizado pela imunistoquímica a te mandar um diagnóstico. Olha, esses 4 marcadores são positivos, então esse paciente tem estabilidade de microsatélite. Daí, você vai encaminhar, ou vai tratar, ou vai encaminhar para um PCR para ver se vai subdividir, o quantitativo, alguma coisa assim. Como é que a gente vai botar isso em prática? Os cirurgiões têm que pedir, ou você que vai pedir quando você recebeu o paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de colo retal? Como é que fica isso? Para eu poder comprar mais 2 marcadores, porque eu comprei os 2 primeiros, ninguém pede. Aí eu falei, pô, tá lá na gaveta. Só que aquilo tem um prazo de vida, uma meia-vida que mora ele, entendeu? Os estudos que validaram e colocaram o MMR, né, nessa cascata de genes aqui foram feitos com o estádio clínico 2 e estádio clínico 3. Estádio clínico 3, ninguém tem dúvida de que tem que fazer a quimioterapia. Então, no nicho do estádio clínico 3, a gente não tem por que fazer esse exame, é desnecessário. No estádio clínico 2, não. A gente não tem evidência de que QT para estádio clínico 2 aumente a sobrevida em todos os pacientes. Não tem, essa evidência não existe. Nós sabemos que alguns selecionados têm uma tendência a ganho de sobrevida. Menos de 12 linfonodos retirados, grau 3, invasão linfovascular presente, se é aumentado antes da cirurgia, desejo do paciente, cirurgia na urgência, T4, obstrução ou perfuração. Esses provavelmente vão fazer químio. O que não for isso, tudo que eu falei, e não for estádio clínico 3, nós podemos usar os teus marcadores, Alexandre. Eu temo que isso aqui seja exiguidade de pacientes. Acho que são poucos. Eu não me lembro, ou porque não chega, ou porque daqui a pouquinho o cirurgião que faz a cirurgia sabe que o estádio clínico 2 não tem benefício de quimioterapia, ele não encaminhou para o oncologista. Isso não está errado, não precisa fazer, a grande maioria não faz mesmo, né?
eu acho que seria uma coisa de a gente conseguir criar um vetor. Ó, estádio clínico 2, o que realmente é o divisor de água? O MMR é o divisor de água. Se ele tem estabilidade microsatélite, ele não precisa fazer quimioterapia. Não tem porquê. Agora, se os satélites são estáveis, o MSI dele é de baixa frequência, ele tem que fazer quimioterapia. As curvas são incontestes, né? Olha a diferença de curvas lá em cima. É inconteste, não tem o que dizer. Olha o que a gente consegue fazer com essa curva aqui. Nós encostamos ela lá em cima. Estádio clínico 2 e 3. O 3 polui o resultado? Polui. Tem estudo só com estádio clínico 2? Não, ainda não. Polui o resultado. Mas o benefício aqui não tem, é muito grande. Vou voltar para o câncer de mama. O que vocês acham que é pior? Um câncer de mama de 2 centímetros ou um câncer de mama com 4 linfonodos na axila? Resposta: o triplo negativo. O câncer de mama que não tem receptor de estrogênio, progesterona e HER2 é chamado de triplo negativo. Ele pode ter 1 centímetro. Ele é pior do que todos os que eu falei. Ele é como se fosse o diabinho da Tasmânia. Pequenininho, mas envaretado. Então, esse tumor, estádio clínico 2, que tem uma sobrevida assim, ele não é o mesmo que esse aqui. Aí a gente consegue fazer diferença. Essa seria uma medicina de alto nível, uma oncologia de altíssimo nível. Entender que aquele paciente de baixo tem que ficar que nem o paciente de cima. E aí o teu exame é de mister, é ele que vai nos dizer. Quem que nós vamos tirar daquela curva e trazer para essa curva aqui? Ou seja, quem que a gente vai curar a mais? A questão aqui é curar a mais. Pegando um gancho nesse teu CA de mama, antigamente o serviço de oncologia da cidade aqui só faziam os 2 marcadores, estrógeno e progesterona. Porque não se pagava o ERB. E o ERB era super importante para tratamentos aí, HR2/ANEU. Então, agora saiu uma lei aí na Anvisa, lá não sei aonde, que obriga os serviços pelo SUS a fazerem o ERB, por causa dos pacientes que são receptores hormonais negativos e ERB positivos. E isso dá um impacto no prognóstico. O Marcos sabe muito melhor que eu isso aí. Então, hoje em dia, todo mundo é obrigado a fazer estrógeno, progesterona e HR2/ANEU ERB. E aí, todo mundo está fazendo e está pagando, beleza, está rodando. Então, a gente vai ter que esperar chegar num nível desse para a gente pedir os marcadores para a sensibilidade de microsatélites, ou vai valer a pena a gente sair na frente? Entendeu? Fica essa dúvida. Eu acho que não tem dúvida. Eu acho que a gente já tem que estar seguindo a onda, mesmo porque isso é estudo aqui de 2003. Né? Estar na frente significa admitir que nós estamos correndo 10 anos atrás. Eu acho, sinceramente, Alexandre, que aqui o difícil aqui é achar o paciente. O exame certo nós temos, a terapêutica está comprovada. O problema é achar o paciente. Eu não sei que experiência que vocês, que têm muito mais câncer coloretal, que vem muito mais que isso. Quantos pacientes estádio clínico 2, assim, vocês lembram do último ano, dos últimos 2 anos? Não sei se não tem ou se não chega, né? É muito raro, né? Daí os cirurgiões têm que achar os pacientes para nós, senão não vai adiantar nada. Parece assim, o cirurgião ele está perdendo espaço, né? Mas o patologista, você disse uma coisa que o estudo dos tumores vai ter que entrar lá no GEM. Então, ou patologistas viram geneticistas, ou esses exames você acaba mandando para geneticista para fazer o diagnóstico, e também ou o oncologista vai ser também genoterapeuta, né? Não quimioterapeuta, que é o que está caminhando assim de uma maneira assim absurda, né? Isso mesmo. Como é que é a tendência hoje? Porque hoje a gente não vê, para a gente achar um geneticista é complicado. A pergunta é o seguinte:
esses diagnósticos, esses estudos são feitos principalmente por quem? Por oncologistas, ou geneticistas estão dentro, ou é uma mistura já hoje o oncologista está virando um geneticista, o patologista tem que dirigir o seu estudo para esse lado. A oncologia fica muito com a terapêutica. Ela fica muito voltada à terapêutica. Tem oncologistas que têm, né, Alexandre, laboratórios e trabalham com isso. Né? Tem médicos que viram esse nicho como um nicho interessante e abriram laboratórios de referência. Eu não sei se isso vai acabar sendo essa busca. Eu acho que quem tem que, muitas vezes, se antenar a necessidade disso é o oncologista. Quem tem que saber que esses pacientes têm que fazer exames diferentes é o oncologista. Nós temos que saber disso. Nós não podemos ser quimioterapeutas como éramos antigamente. Né? A especialidade formava quimioterapeutas antigamente. Então, hoje em dia, não é assim. Eu acho que isso, o oncologista tem que sim ter um papel-chave em identificar esses pacientes e encaminhar eles para os estudos adequados. Eu acho que a responsabilidade sim é nossa de fazer isso. Né? Então, e você aconselharia nós, que operamos, quando tem um diagnóstico 2, encaminhar para vocês, né? Sagai, todos os cálculos de vesícula que eu vi até hoje, em qualquer paciente, eu sempre disse para o cirurgião dar uma olhada. Nem que for para me dizer que, deixa quieto. Então, a tendência hoje é qualquer tumor a gente pedir uma opinião, né? Eu acho que isso não é perda de mérito para ninguém. Nós estamos falando em trabalho multidisciplinar, nós não podemos falar em trabalho multidisciplinar e não fazê-lo. Né? Todos. O paciente já comigo com cálculo renal ali, mas o que eu vou fazer? Vá no urologista. Mas vá no urologista, é ele que sabe. Mas o senhor não acha que tomando água vai sair? Tem 2 milímetros, eu acho que vai. Mas eu acho que o senhor tem que ir lá, porque tem que analisar o cálculo e ver por que o senhor fez o cálculo para não fazer outro. Né? Então eu acho que sim, eu acho que quando a gente fala de multidisciplinaridade, nós estamos falando disso. Entendeu? Nós antigamente trazíamos, logo que a oncologia surgiu, ela mal e mal ajudava os pacientes a viver um pouco melhor. Depois ela ajudava os pacientes a viver um pouco mais e melhor. Depois ela começou a curar no estágio clínico 3. Agora ela já começa a curar no estágio clínico 2. E ainda bem que a gente está conseguindo aumentar o nicho. Significa que nós estamos fazendo melhor. Né? Tem um livro que eu comecei a ler e que eu recomendo a todos, eu não acabei ainda. Então, se alguém já leu, sabe mais do livro do que eu, mas que fala sobre a história da oncologia. É absolutamente interessante. Chama O Imperador de Todos os Males. O livro é maravilhoso, conta a história da oncologia desde a era mais inicial, né? Quando começaram a descobrir os efeitos de radioterapia, eu até queria comentar na aula do Everton da semana passada, e vai chegar lá nos avanços da terapia molecular, né? Como que descobriram que a radiação que causava câncer podia curar o câncer também, né? Então, essa evolução, que se eu for lembrar do livro, eu vou contar várias histórias aqui, ela é uma evolução que torna a gente cada vez mais um dependente do outro. Eu preciso do cirurgião, o cirurgião precisa de mim. Quantos pacientes vocês veem que às vezes eu encaminho de volta para vocês com metástase no fígado que eu, sinceramente, acho que não vão ser operáveis nunca pelo grau de lesão. Mas eu não quero decidir isso. Não, a senhora procure o seu cirurgião, mostre a tomografia para ele, veja se ele diga que já dá para a gente parar com a quimio, eu tenho que ir um pouco adiante. Porque eu não sei. Né? Nós tivemos ano passado uma aula, eu sou ruim de guarda-nome, com aquele cirurgião do aparelho de fígado de Curitiba, o João Nicoluzzi, né? Que ele mostrou uns casos para a gente, de uns fígados, que Deus, meu Deus, vamos sair daqui antes que pegue isso aqui, porque era horrível. E ele vai lá e faz hipertrofia de um lado do fígado, não sei o que, modifica toda a drenagem do fígado e vai lá e opera o paciente. É quase que inacreditável o que ele conseguiu fazer. Se eu olhasse uma tomografia, eu diria, isso aqui não tem solução nunca. Mas a gente, às vezes não, a gente sempre tem que ouvir a opinião do especialista. Eu acho que isso é interdisciplinaridade. Né? E é isso que a gente caminha, isso é inevitável. Marcos, bom dia.
parabéns pela aula. Realmente é um assunto muito espinhoso que você conseguiu colocar de uma forma muito prática, né? Existe alguma pesquisa com esses marcadores, com esses oncogenes, em doenças pré-malignas? A minha pergunta é pelo seguinte, porque a gente vê pacientes, por exemplo, com pólipos, com Barrett, lesões pré-neoplásicas de pâncreas, que às vezes têm um comportamento indolente e outros que evoluem rapidamente para a degeneração. Existe alguma coisa em relação a essa análise de oncogenes para prever, né, com uma certa margem de segurança, um comportamento mais agressivo ou não para pacientes que potencialmente poderiam ser tratados, por exemplo, por endoscopia, ou teria indicação direta de operar? A gente às vezes fica em dúvida, pega uma lesão que a gente quer fazer um tratamento conservador, paciente idoso de alto risco. Tem alguma coisa disso? A gente tem uma sequência de mutações que sabe que vai levar a um tumor metastático. Isso sim. Agora, essa linha de tumorigênese, ela não obrigatoriamente vai chegar até aqui, né? Ela pode chegar aqui, ela pode o carrasco desse paciente pode ser bom e dali não vai adiante. Na verdade, eu desconheço alguma linha de pesquisa nesse sentido que te permita levar o paciente a algum procedimento preventivo. A não ser a polipose, mas aí é outra história, né? Aí é uma coisa que a gente já está enxergando, etc. e tal. Talvez a tua pergunta seja o seguinte: o que nós já sabemos sobre, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, vamos dizer assim, o gene lá da Angelina Jolie, nós não sabemos para coloreto ainda, que eu saiba, pelo menos, né? Nós já temos, assim, nós estamos quase que recebendo autorização, embora isso seja um assunto polêmico, para levar pacientes com BRCA mutado à retirada de mamas. Vou repetir, embora isso seja um assunto polêmico, porque alguns defendem a ideia de que essas mulheres têm que tomar um anti-hormônio e acabou, né? Mas eu não conheço alguma pesquisa com esse grau de impacto no câncer coloretal. Eu não conheço. Não tenho conhecimento. Mas em tumores digestivos gerais, por exemplo, vamos chutar, uma lesão pré-maligna que seja hepática, por exemplo, um adenoma. Se esse paciente tiver Carras mutado, por exemplo, ele tem mais risco? Isso não tem um impacto? Não tem esse tipo de pesquisa? Não, eu acho que eu não tenho essa informação sabida para te passar, sem dúvida. A gente sabe que algumas mutações são mais predisponentes a outras. Mas o grande problema disso, só se tu fosse fazer uma análise muito focal, né? Porque a grande utilidade de ter uma predisposição genética é para formar um tumor no órgão. Aonde? Não sei. Em algum lugar, né? Isso é um fator restritor. Provavelmente esses órgãos dos quais a gente não pode prescindir, isso vai ser difícil de evoluir, no caso o fígado, né? Mas eu vou dar uma pesquisada, eu não sei te responder com muita segurança isso, não. Você falou, existem esses casos de polipose em que se usa anti-inflamatório continuamente, vitamina C, AS, e parece que tem diminuído o número de pólipos e incidência de malignização. Isso. Será que essas drogas, o mecanismo de ação está em cima dessas mutações? Ou você sabe alguma coisa? Eu dei uma lida sobre a função do COX, né, a ciclooxigenase 2, e parece que ela pode estar relacionada com esse caminho aqui. A citação e a evidência era muito pobre e eu resolvi não trazer. Mas existem, sim, evidências de que, usando AS, anti-inflamatórios, e acho que o Sulindac é o mais estudado de todos, né, a gente consegue diminuir a formação de pólipos, que são lesões pré-malignas, né? Lembra do epitélio normal, adenomas, pólipos, tumores, etc. Existe, sim, uma ideia de que ele possa diminuir isso, sim. De que o uso de anti-inflamatórios, de que o uso de AS possa atuar numa desses caminhos aqui. Provavelmente por vias de hipermetilação, né? A metilação é sair um composto lá no DNA e pá, ligar a teclinha. Entra em mitose. Né?
Então existe sim, e seria pela via da hipermetilação. Mais um conceitinho polêmico para a gente destrinchar um pouquinho, porque tem uns alunos e acho que a gente tem que pensar a respeito disso. O fato das pessoas serem portadoras, por exemplo, do BRCA1, BRCA2, não quer dizer obrigatoriamente que 100% desses pacientes vão ter câncer de mama, de ovário, de endométrio. Certo? Por que não é 100%? Porque existe um conceito da genética que você tem o teu gene no DNA, mas você tem a expressividade, essa porcentagem de expressividade do gene que ele vai produzir aquela proteína, que vai fazer aquelas mutações e vai ter o câncer. Qual é o gatilho? Tem alguma ideia de qual é o gatilho que dá para investigar ou não no paciente? O gatilho que vai fazer, olha, você é BRCA1 e você também. Só que você vai ter o câncer de mama e você não vai. Dá para ter uma ideia, hoje em dia, do que faz, o que dá para detectar a expressão, a possível hiperexpressão desse gene que vai ser deletéria para o paciente? Existe alguma coisa disso? Porque é um conceito genético, todo mundo sabe disso, é básico. Agora, como que está isso aí na prática? Tem alguma ideia disso? Olha, Alexandre, eu desconheço também. A única coisa que eu sei é a dosagem mera quantitativa, presença não tenho, até tenho coincidência, eu tenho um exame aqui de uma paciente que fez, mutado ou não mutado, pronto, acabou. Acabou. Não tem algo a mais do que isso. O conceito ainda é bastante, a doutrina é bem embrionária. É mutado ou não é mutado? Tem chance ou não tem chance? Quer fazer mastectomia ou tomar tamoxifeno ou não precisa? Avisa isso para tua filha ou não diz? Eu também, eu desconheço algo nesse sentido. O que eu tenho visto é que o pessoal meramente faz a dosagem e acabou. E mesmo assim, vou ser bem sincero contigo, quando eu peço um BRCA, eu torço para que venha normal. Não porque... Também porque é pior para o paciente, mas porque se vier mutado, cria uma celeuma do que fazer. Mastectomia? Tomar tamoxifeno? E se tomar tamoxifeno e o tumor aparecer? Fui eu que disse para não fazer mastectomia? Aí faz uma mastectomia, tem um problema operatório, lá uma infecção. Por que fez a mastectomia e não tomou tamoxifeno? Né? Então, eu não sei desse detalhe. Meramente eu tenho visto que a gente tem feito uma identificação bruta mesmo. Mutado, não mutado. As áreas do oncologista se vira. Vai sobrar para o geneticista mesmo. Não adianta. Queria interromper, porque sei que o assunto é realmente muito estimulante, até porque eu acho que a gente vê um pouco disso e acaba se interessando, e também a tua aula foi muito ilustrativa, como o Carlos falou, foi muito prático para a gente, né? Então foi bem mais gostoso do que se esperava.